Em 1949, com a Revolução Chinesa e a queda do governo de Chiang Kai-shek, a instauração do governo socialista de Mao Tse-tung fez com que o governo de Chiang Kai-shek fosse expulso e refugiando-se na ilha de Taiwan, com cerca de 2 milhões de chineses, situada a 200 quilômetros da costa chinesa. E então, Chiang Kai-shek formou a República da China, com Mao Tse-tung formando a República Popular da China. Taiwan foi separada da China apoiada pelos Estados Unidos. Desde então, a China e agora Taiwan vivem numa situação de hostilidade, ocorrendo inclusive conflitos armados nos primeiros anos da sua divisão. Taiwan, porém, assegurou sua existência através do estreitamento das relações com os Estados Unidos. Em 1954, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de defesa mútua após o intenso bombardeio do Estreito de Taiwan pela República Popular da China, nesse mesmo ano. Desde 1949, a China encara Taiwan apenas como uma república que tentou se separar e diz ter o direito de retomar Taiwan. E desde a década de 1970, Taiwan tem se destacado no cenário econômico mundial, pelo desempenho invejável, além de uma política agressiva de disputa do mercado externo. Os taiwaneses conquistaram padrões de vida bem próximos aos dos países desenvolvidos, contrastando com a difícil realidade vivida pela população da China, deixando a China bastante irritada com a situação. Porém, Taiwan acumula derrotas, que em 1971 foi substituída pela República Popular da China na ONU, e em 1979 os Estados Unidos transferiram a sua embaixada da capital de Taiwan para Pequim, capital da China Popular. Devido ao restabelecimento das relações diplomáticas com o país socialista. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos anularam um tratado de defesa que mantinha com a ilha e desativaram a sua base militar no local. Mesmo assim, Taiwan nunca deixou de se desenvolver e preparar militarmente para a situação, se tornando realmente um obstáculo para a China, que recentemente anunciou seu plano de se tornar a maior potência hegemônica do mundo, tanto econômica como em termos militar e cultural, e vem se empenhando cada vez mais em relação a isso, sendo o país que mais cresce nos últimos 25 anos, com seu PIB crescendo em média 10% ao ano. Mas sem dúvida para isso ela precisa primeiro controlar sua região estratégica, com Taiwan se tornando um dos seus principais problemas atualmente. E com o assustador crescimento chinês, principalmente em termos militares, e pelas atuais tensões entre China e Estados Unidos, com o governo Trump, Taiwan se vê como nunca cada vez mais próxima dos Estados Unidos, com vendas de muitas armas, que recentemente vendeu 66 caças F-16 de sua nova versão, com um contrato de 7 bilhões de dólares, resultando em crescentes tensões entre Estados Unidos e China. E recentemente, a China vem fazendo sérias afirmações à ilha, chegando a dizer que se preciso usará a força para retomar Taiwan. Mas ainda assim, Taiwan vem se armando como nunca, que respondeu também aos eventos simulados e provocações chinesas dizendo que se a China invadir, a ilha possui mísseis o suficiente para se proteger, com a ilha se prontificando e investindo em armamentos como mísseis antinavio Hsiung Feng 2, com um alcance de 160 km e suportando uma carga de 180 kg, um míssil produzido por Taiwan para a proteção de sua costa, e como outras muitas formas de se defender vêm sendo adotadas por Taiwan. Que, como já mencionei, os novos caças F-16 para a proteção do espaço aéreo taiwanês e para o rompimento de um possível bloqueio naval chinês. Esses caças podem servir para levar e concentrar ataques sobre um bloqueio, e com Taiwan ainda possuindo intenções de fortificar ainda mais o seu poder militar. Recentemente, as tensões vêm aumentando como nunca, com a linha do Estreito de Taiwan sendo violada por aviões chineses, e com a tentativa de provocação chinesa diz que não há separação, pois a ilha é uma parte inseparável do território da China. O Conselho de Assuntos Continentais taiwanês disse, abre aspas, o povo de Taiwan nunca se encolherá à ditadura, nem se curvará à violência, fecha aspas. Perante a tudo isso, Taiwan se vê obrigada a ter que se prontificar cada vez mais para proteger o seu povo, com a presidente Tsai Ing-wen indo duramente contra uma única China, e assim as tensões aumentam cada vez mais. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e deixem o seu like.